Aula 3. Síntese da Antiga Aliança. Sobre a revelação de Cristo na Antiga Aliança. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão e a né de ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Nunca podemos nos esquecer que o eixo de todos os escritos sagrados é a cruz de Cristo. Devemos caminhar pela história bíblica, apreciando o periférico, sem nunca perder o Calvário de vista, pois é aí que está o centro, no qual a história bíblica atinge o seu ápice. Nosso estudo do Antigo Testamento procura apresentar os tipos de Cristo e a forma como ele se apresenta em cada livro. Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso sacrifício. O altar do sacrifício. Ninguém poderia ser absolvido de sua culpa sem oferecer um sacrifício, impondo a mão sobre a cabeça do animal a ser morto, como seu substituto. Jesus, com uma espécie de altar levantado e sacrifício de aroma suave. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Jesus Cristo, nossa purificação. A pia de bronze. A pia de bronze era um utensílio onde os sacerdotes se lavavam antes de entrarem no tabernáculo. Um tipo de Cristo que nos purifica diariamente contra a contaminação por contato com o mundo. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus Cristo, nosso intercessor. O altar do incenso era um lugar de culto, louvor e adoração, tipo de Cristo, em cujo nome sobem a Deus as orações dos santos. Quem nos condenará, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também
intercede por nós. Jesus Cristo, nossa luz. O candelabro era uma peça construída em ouro puro, batido e não fundido, cuja função era a de fornecer luz. Jesus Cristo como a luz do mundo. Jesus continuou a dizer à multidão: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus Cristo, nosso pão da vida. A mesa era um utensílio feito de madeira de acácia, coberta com ouro, com 12 pães. Estes pães foram colocados na mesa, representando as 12 tribos de Israel. Era um memorial representando as promessas de Deus ao seu povo. Jesus, o pão do céu. Então, Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Jesus Cristo, nossa propiciação. O propiciatório era uma tampa de ouro que foi encaixada sobre a arca do concerto, sobre a qual pairava 2 querubins. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e aspergia o propiciatório com o sangue das vítimas oferecidas pelo pecado. Tipo de Cristo, que representa Jesus como propiciatório das nossas almas. Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote agia em lugar do homem a Deus. Jesus Cristo, como aquele que serve diante de Deus por nós. Tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo, nossa proteção. A nuvem, direção e sombra para o povo. Um tipo de Cristo que protege a igreja do calor do deserto, das perseguições e tentações. Enquanto ele dizia isto, veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra, e, entrando eles na nuvem, temeram. Jesus Cristo, nossa vida. O véu, uma cortina comprida de linho fino, que separava o Santíssimo Lugar das demais dependências do tabernáculo. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. As profecias. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir.
Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A Bíblia Sagrada não é um livro de adivinhações ou ainda de previsões hipotéticas, mas sim um livro profético que oferece detalhes de fatos minuciosos que se cumpriram, profetizados, na maior parte das vezes, há centenas de anos antes dos seus acontecimentos. Sobre as profecias, muitas delas já se cumpriram. Algumas são referentes ao Messias prometido a Israel. É possível ver o cumprimento de algumas dessas profecias analisando os escritos sagrados. Agora, nós estaremos analisando algumas dessas profecias. As profecias. Profecia. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Cumprimento. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Profecia. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Cumprimento. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus.